Na hora que a gente for para o ar é só falar, tá? Perfeito, perfeito. Muito bacana a iniciativa, Gustavo. Bem legal mesmo. Legal, né? O, Exato. o sistema faculdade é seus? É meu, é meu. Ah, que legal. Uma coisa Isso. bacana que a gente deve precisar é a gestão de estágio que você tem lá, né? Sim, Eu podemos tenho conversar cliente que sobre ele. precisa. Eu quero falar disso com você. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Professor Edgar Jacobs, estamos no ar. Estamos no ar pela Associação Nacional dos Pesquisadores Institucionais e é para nós uma honra iniciar essa série de lives, tendo dentre os convidados você que é profundo conhecedor do direito educacional. Seja muito bem-vindo à nossa instituição e sinta-se, a partir de agora, professor Edgar, parte dela. Obrigado. É um Professor prazer, Edgar, é um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, assim, agradecer muito o seu convite, Gustavo, e ver que essa estrutura que a gente tem agora à disposição dos procuradores institucionais, ela está promovendo esse debate que é extremamente necessário. Muitos clientes meus sentem falta desse debate. exato. Professor Edgar, nós vamos tratar hoje de um assunto extremamente, digamos assim, quente, né? Ou seja, o assunto do dia, da pauta do dia, que diz respeito exatamente ao estágio em tempos de pandemia, né? É, Nós tivemos aí o início da pandemia, ali por volta do mês de abril, do ponto de vista das alterações que foram promovidas nas instituições de ensino em razão da pandemia, melhor dizendo, né? Ou seja, o MEC tentando regulamentar de algum modo a educação remota, as instituições se adaptando a essa nova realidade, e nesse contexto de mudanças nós tivemos a questão dos estágios, né? E, obviamente, nós temos aí cursos de diversas naturezas, cursos que podem se adaptar a um estágio remoto, cursos que efetivamente não tem como se adaptar, ou seja, a prática desse estágio ela é uma prática que exige a presencialidade, e as questões estão aí para serem discutidas e as soluções apresentadas. E nós temos a honra de ter aqui o senhor hoje para poder tratar desse tema e talvez lançar um pouco de luz sobre a questão. E aí eu começo as minhas perguntas, e são várias, professor Edgar. Me diga, como as normas e pareceres educacionais que tratam das aulas práticas e do estágio estão sendo colocadas pelas autoridades reguladoras? Como é que a gente pode avaliar esse contexto normativo em relação às práticas e aos estágios, professor Edgar? bom, é um tema muito interessante. Novamente, bom dia a todos. Nós temos uma questão que evoluiu ou involuiu, dependendo do ponto de vista de algumas pessoas, desde o momento em que nós tivemos, em março, a declaração de pandemia, e logo em seguida o governo tomou uma atitude com a portaria 343 de permitir a transformação das aulas presenciais em atividades não presenciais. Aliás, esse é um tema bastante discutido. O que é atividade não presencial, o que é EAD, a gente pode tocar um pouco nisso. Mas naquele primeiro momento, o posicionamento era de que estavam proibidas atividades na medicina, e aí disso surgiu toda uma celeuma sobre aulas práticas, a possibilidade ou não dessas aulas práticas. E nesse contexto é que eu acho que a gente teve mais discussão nas normas. As normas
mudaram ao longo do tempo. Olha que interessante. Se a gente analisar, lá na origem, logo depois que saiu a portaria do governo, e ela foi ajustada logo em seguida pela 345, nós tivemos um posicionamento do próprio ministro, que veio a público num vídeo dizer que aquela norma não se aplicava aos estágios em medicina, que a questão dos internatos continuava igual, etc., seguida de uma norma específica para a medicina, que era um programa para regimentar candidatos ali da medicina, da enfermagem, da fisioterapia e da farmácia para atividades que, segundo o próprio ministro na época, não tinham sido proibidas. Eu quero partir desse ponto para mostrar essa lacuna que ficou durante muito tempo e depois acabou sendo mal preenchida, do meu ponto de vista, com a 544. A questão dos estágios. Os estágios, eles nunca foram proibidos enquanto atividades educacionais, porque eles não são feitos dentro das instituições. A razão, ou em geral, né, é claro que a gente tem estágio dentro das instituições, mas aí a gente vai tratar deles agora. Mas, assim, em geral, são fora. E a ideia básica da proteção que o governo queria dar naquele momento era justamente evitar aglomeração nas escolas, né, evitar a aula dentro das escolas. Eventualmente, algumas atividades que podiam ser praticadas fora das escolas e continuaram. Eu destaco sempre a pedagogia, né? Minha filha está assistindo aula agora no ensino básico e tem lá um monitor que está aprendendo muito. Provavelmente ele vai ser a nova geração de professores que vai saber lidar com tecnologia, como os atuais sabem, mas vai saber na prática. Ele, desde novo, desde antes de ser profissional, já faz isso. Então, assim, essa situação estava permitida, a atuação do aluno fora da instituição, que a gente pode considerar, grosso modo, inclusive não presencial, no sentido de não ser presencial na instituição. E aí que eu acho que começa o problema das palavras aí dentro da lei. Quando ela fala em não presencial, muita gente confunde com EAD, porque fala em utilização de tecnologias da informação. Mas eu posso usar tanto para dar uma aula, quanto para orientar um estágio. E nesse caso era a ideia, né? Permitir a orientação do estágio, sem a qual, inclusive, o estágio não é estágio. Eu orientei, inclusive, muito cliente meu que dizia assim, olha, Edgar, eu tenho os alunos no campo de estágio tal, eles trabalham lá, eles precisam trabalhar, né, e trabalham à distância, por exemplo, advogados com processos eletrônicos, mas eu não vou orientar durante esse período, porque meu professor aqui em Minas, a gente teve até esse problema, não pode trabalhar. Aí a gente tem que ver que não há estágio, só há estágio quando há orientação docente, né? Então, eu acho que no GORD, o problema maior aí era justamente a orientação docente, como fazer isso, e a gente foi aprendendo e até chegar ao ponto agora de fazer isso à distância com uma certa facilidade. Em resumo, lá na origem não estava proibido o estágio. Ele veio a ser mencionado já na legislação posterior, com a 544, a legislação de medicina fala de internato também, e aí a gente tem uma situação interessante, porque aí a gente tem o indício de que possa ser proibido, porque fala-se em diretrizes curriculares. Pode fazer, desde que não esteja contra as diretrizes curriculares. Então, no meu ponto de vista, houve um retrocesso até, né, ao vincular. E o que dizem as diretrizes curriculares? Nada, praticamente, sobre estágio e prática, né? Genericamente, falam do tempo de estágio e prática, mencionam também a possibilidade de parte das práticas ser teórica, isso é bem interessante, medicina e nutrição, por exemplo, um pedaço das aulas práticas é permitido que seja teórico. Então, até essa terminologia, o que é prática, o que é teórico, complicou quando o Conselho Nacional, com o interesse de facilitar até, né, a atuação das instituições, soltou uma indicação de que isso deveria ser feito com base nas diretrizes curriculares, né? Eu acho que deveria ser mais solto, até o parecer mesmo do Conselho é nesse sentido, mas o MEC tirou essas conclusões, de que deveria ser ligado às diretrizes curriculares. Perfeito, Edgar. Eu quero te perguntar sobre a medicina, mas vamos insistir um pouco mais nessa questão das diretrizes curriculares. Claro. Até porque nós temos aqui uma grande quantidade de professores, coordenadores, diretores que estão nos ouvindo, e eles querem saber, por exemplo, como ficaria a questão dos cursos tecnólogos, porque eles, em tese, eles não têm uma diretriz curricular específica para o curso e para o estágio. Ótimo. Então, como que ficaria essa situação? Como que o senhor interpreta no caso específico dos cursos tecnólogos?
No caso dos cursos de tecnólogo, eu considero que o catálogo substitui essas diretrizes. E também o catálogo é bem aberto em relação a isso. Eu aproveito para acrescentar isso. Ao lado da questão dos estágios, a gente tem a questão das práticas, que tem muito nos tecnólogos também, em algumas áreas de medicina. E esses dois temas também são importantes, né? A questão das práticas e a questão do que é uma diretriz curricular. Só para deixar claro, diretriz curricular realmente não trata de como fazer estágio. A gente teve uma mudança com a LDB de 1996, que a gente saiu do sistema de currículo mínimo, por exemplo, o direito tinha o dele, eu me lembro bem, obrigatório, para um sistema de diretriz, que eu mesmo, Gustavo, não sei se você concorda, contesto. Eu, pessoalmente, acho que há uma certa inconstitucionalidade numa diretriz quando ela começa a formar demais um curso, estruturar demais, porque a Constituição, no artigo 206, né, lá no inciso 3º, fala que há liberdade de concepção pedagógica. Ora, como eu vou ter liberdade de concepção pedagógica se, por exemplo, no direito eu tenho quase 30 conteúdos obrigatórios, né? E ainda tem outras leis, tipo, que eu acho relevantes, mas eu critico o fato de serem obrigatórias, questão de meio ambiente, a questão de direitos humanos, questão das relações étnico-raciais. Ao impor isso à instituição, o que deveria ser, inclusive, natural dela, eu entendo como uma política afirmativa boa, excelente até. Mas, assim, unindo isso ao volume de disciplinas que a gente já tem, a gente tem um problema. Então, a diretriz curricular, na área, por exemplo, de prática, nas questões práticas, ela aí sim é uma diretriz curricular, voltando à origem. Ela não vai indicar conteúdo, tempo, etc. E eu vejo até na medicina, citei agora, por exemplo, e na nutrição, essa liberdade e tem também na publicidade e propaganda, que está para ser homologado, eu vejo essa possibilidade de parte das práticas ser teórica. Né? Isso é bacana, é assim que deveria ser. Eu estruturar o meu processo de conhecimento, inclusive do que é prática, do que é teoria. Sim, e em muitos casos, Edgar, nós temos, inclusive, a possibilidade das práticas serem realizadas sem qualquer problema, de maneira remota. Eu venho insistindo nesse ponto porque eu tive a oportunidade de conversar com outros grandes especialistas como você, e todos foram unânimes em dizer, não apenas na área da saúde, mas, por exemplo, na área da TI, na área do direito, você pode ter a prática sendo realizada de maneira integralmente remota, online, ou seja, é possível que isso ocorra sem que nós tenhamos uma perda de qualidade ou qualquer outro tipo de processo que venha a deteriorar o processo de ensino e aprendizagem. Né? Agora, especificamente em relação à medicina, como é que está a situação da medicina de acordo com, digamos, as normas que nós temos em vigor, especialmente a portaria 544, Edgar? Ok, partindo da 544, mas não ficando só nela, eu queria só fazer um comentário interessante em cima disso, do que você disse também. No caso específico da medicina, foi a primeira área a indicar um caminho de prática, porque foram eles que autorizaram a telemedicina, né? De certa forma autorizaram, foi um ofício, né? Não foi uma norma especificamente, mas autorizaram a telemedicina logo no início. Quem sabe a prática do futuro não envolve os meios tecnológicos, né? Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Se a gente entra ali no Sírio-Libanês, na área de pós-graduação deles, é tudo voltado para a medicina à distância. Né? Os americanos já fazem isso há muito tempo nas guerras, eles operam com robô lá no lugar. Já existe essa tecnologia, a gente treina pouco. Isso poderia solucionar problemas em alguns lugares com baixa quantidade de médicos, onde os médicos estão aprendendo, uma operação sendo feita à distância, acompanhada pelos médicos locais, poderia ajudar. Bom, mas ficando no caso da medicina, logo depois daquelas normas iniciais, a 343 e 345, nós tivemos uma portaria, que, se não me engano, a 492, às vezes eu me esqueço dos números, mas essa portaria ela começou a tratar de um projeto, que era um projeto de utilização daqueles médicos para o dia a dia, a utilização daqueles médicos para apoiar, digamos assim, o sistema de defesa sanitário brasileiro que estava, naquela época, sendo praticamente reconstruído às pressas. E daí surgiu, inclusive, a questão da redução de prazo para a formação de médicos, que não é nosso tema aqui. Mas, bom, o que eu quero destacar é que nas mesmas normas que autorizaram essas mudanças na medicina, veio também uma medida provisória para fundamentar isso mais,
Nós tivemos a criação de duas situações interessantes. Uma de voluntariado, e isso é tranquilo para as pessoas que já tinham cumprido o estágio obrigatório nas áreas de saúde pública, por exemplo. E aí, nessas áreas, né, medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia. E tivemos também, pouca gente notou isso, uma obrigação das instituições informar todos os nomes dos alunos aptos a fazer estágio obrigatório em algumas áreas. Quase que uma convocação, né, feita pelo governo por meio de portaria, que é incorreto, para que essas pessoas trabalhassem. Então, olha que loucura. O sistema ficou, desde o início, capenga, porque parece que a primeira norma não foi muito clara, o próprio ministro disse isso, que medicina deveria ter continuado o internato, e depois, quando eles tentam resgatar isso, eles tentam resgatar meio que obrigando os alunos a fazer isso. Gerou a situação que nós temos hoje, Gustavo, de instituições querendo que os alunos voltem, e aí eu posso fazer autocrítica, algumas até por questão financeira, né, que é importante, mas né, tem questão da saúde também, mas instituições querendo que os alunos voltem e alunos não querendo voltar. Então, porque ficou justamente essa coisa, é bom, não é bom, não foi pensado desde o início isso, e confesso, é difícil pensar em tudo também no contexto desse, mas enfim, depois é muito mais difícil resgatar isso, e é o que a gente viu, essa legislação de medicina, que agora tem dado reflexos. Meus clientes que têm curso de medicina, eles me informaram que veio para eles uma espécie de censo, que está analisando, dentre outras coisas, né? Quantos alunos foram indicados, se os alunos que foram indicados procuraram o serviço, se eles estão fazendo internato, e mais, percentual de descontos aplicado, etc., tudo a título de pesquisa, né? Não sei se você teve acesso a essa documentação, mas a gente, no escritório, achou isso muito estranho, muito fora da curva. Lembrou aquela medida provisória que foi feita durante também a pandemia agora, em que o BGE deveria buscar todos os dados relativos a CNH, né, as carteiras de motorista, etc. Parece que o governo está sedento de dados, né? E aí isso refletiu também, está refletindo agora, né, no caso das medicinas dos cursos da nossa área. Perfeito. Edgar, e como que as instituições, você que tem bastante prática, né, ou seja, está envolvido com diversas consultorias no Brasil afora, como que as instituições estão lidando com essa nova realidade? A minha pergunta ela tem uma conotação de aflição, porque, veja, nós temos uma grande experiência em massa com algo próximo da educação à distância, que é a educação remota, né? Nós temos uma dificuldade em relação à insegurança sanitária do retorno das atividades presenciais, do ponto de vista quantos alunos por sala, quais são as rotas, alimentação e etc., né? Uma insegurança jurídica, porque, veja, imaginem um aluno que se contamine dentro de uma instituição de ensino. Nossa, Imagina o tamanho do problema, né? Agora, como que as instituições estão lidando com isso? Porque nós temos, primeiramente, um retorno que não será de imediato, eu imagino, ele será gradual, e, num segundo momento também, eu posso ter uma migração em massa de alunos do regime presencial para o regime à distância. Obviamente, se existirem cursos nessa modalidade, né? Não é o caso do direito ainda, da medicina e outros cursos. Mas, como as instituições estão projetando para o futuro esse contexto do novo normal, considerando a legislação que existe hoje? Obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante, instigante. Inclusive, nós divulgamos hoje no nosso site um artigo que trata um pouquinho disso. E aí, aquelas instituições que partiram um pouco atrás, eu diria... Edgar, desculpa, por favor, dê o endereço do seu site para que os nossos telespectadores, se é que podemos dizer assim, possam acessar o artigo. Ok, www.jacobsconsultoria.com.br. Okay? A gente tem muita coisa sobre Covid lá, a gente deve gerar até agora um bookzinho, um manual, porque a gente está tratando disso direto, quase um artigo por semana. Bom, mas o que a gente tem de concreto do que a gente tem visto? Muitas instituições, logo no início, tiveram iniciativas muito louváveis. Por exemplo, a PUC, logo no início, tirou da cartola, como algumas outras, quase ao mesmo tempo, o termo remoto, para não usar o termo à distância, para evitar discussões judiciais e para informar bem o aluno. Olha, isso aqui é um sistema
diferenciado. Em algumas instituições eles chamam de sistema presencial contingenciado também, a própria PUC parece que adotou isso agora. Então, assim, as instituições privadas saíram muito na frente e algumas mantiveram os estágios como funcionavam, mas a gente não viu muito movimento nas práticas. Elas retraíram, eu cito os cursos de odonto, por exemplo, que são eminentemente práticos, praticamente pararam, né? Mas na retomada agora, o que a gente está vendo é que tem mais regulamentação da parte das públicas. No artigo a gente cita, por exemplo, a Federal de Minas aqui, que está fazendo uma série de normas, a Prograde descentralizou, cada instituição está fazendo o seu protocolo de saúde, tem um protocolo geral da UFMG também. Então, por exemplo, quantas instituições privadas já fizeram o seu protocolo de saúde, né? Que vão receber os alunos em breve, espero, em setembro, outubro. E quantas instituições têm a estrutura das aulas práticas? Por exemplo, o Conselho Nacional, ele sugere o uso de extensão. Uma prática de extensão que eu consigo pensar, por exemplo, num curso de nutrição. A pessoa pode ensinar práticas para cuidados sanitários caseiros mesmo, né, por meio dos alunos. Um projeto de extensão grande, os alunos vão interagir, a gente vai ter a possibilidade de uma forma de instrução até melhorada, mais intensa às vezes, através de um projeto de extensão que substitua a prática. Isso tem que ser regulamentado, tem que ser estruturado. Então, essa regulamentação, me parece que as públicas agora ganharam protagonismo, algumas normas delas vão ser base, certamente, para muitas instituições privadas. Do outro lado, as instituições privadas acabaram sendo mais corajosas. Uma instituição grande da área de medicina aqui em Belo Horizonte, por exemplo, conseguiu um acordo com o município, conseguiu liberar essas aulas, né, práticas, porque tem isso também, todos os alvarás aqui em Belo Horizonte estão suspensos. Exato. E as instituições não poderiam funcionar em loco. Em outros lugares não são os alvarás, cada lugar o município ou o estado deu um jeito de parar a atividade. Por exemplo, em Santa Catarina era uma norma, não pode ter ensino, né, e agora já veio outra norma, pode ter ensino. E aí existem protocolos gerais, mas as instituições agora têm que começar a fazer seus protocolos individuais. Como vou receber do meu prédio tem entrada e saída, porque tem que ser separado, né? Aonde eu vou controlar. E aí, voltando nessa instituição mineira, ela fez isso tudo, fez muito bem, diga-se de passagem, foi protagonista, mas aí parece que durante a volta, né, às aulas em loco, ela teve algumas pouquíssimas pessoas que foram contaminadas com o Covid, e aí todo esse projeto, toda essa estrutura pensada para a volta vem abaixo. Eles estão voltando agora de novo para o presencial, mas tiveram que parar por mais de 15 dias, e eu garanto que tem muito aluno que não quer voltar. Eu realmente imagino a situação dos pais, dos alunos nesse contexto, é difícil querer voltar, mesmo que queira, né, se formar rápido, mesmo que queira aprender em loco, mesmo que tenha interesse de aprender dentro desse contexto sanitário, que é um aprendizado diferente, né? Mas eu vejo que as instituições privadas agora devem, até por necessidade financeira mesmo, de fidelizar o aluno, de fazer com que ele perceba esse valor, ter a volta. E a volta, Gustavo, jogo a bola de novo para você, que eu sei que você trata desse tema também, vai ser híbrida. Com certeza, nós vamos ter menos pessoas dentro da sala de aula, muitas pessoas fora da sala de aula assistindo, e essa visão híbrida, ela é muito similar ao de um livro, que é o livro Blended. A gente vê muito híbrido a partir do EAD, o EAD com alguns momentos presenciais. O que vai acontecer me parece o contrário. É aula em sala de aula, chamada, normal, mas eu vou dispensar metade daqueles alunos, ou todos, invertendo a aula, né, a sala de aula, para que eles não precisem estar lá. Né? E eu vou transmitir para eles, mas a aula vai ser presencial, com chamada, etc. Posso hoje relaxar a frequência, por exemplo, na pós-graduação não existe mais exigência de frequência mínima. Então, isso tudo vai ser feito a partir de discussões, no meu ponto de vista, do que é híbrido, de como fazer o híbrido a partir do presencial, que é o que as autorizações dos principais cursos aí práticos, né? Exato. Edgar, e nesse contexto da retomada, considerando inclusive o ponto central do nosso debate, que é o estágio, são os estágios nos diversos cursos, me preocupa muito a situação
daquele aluno que muitas das vezes depende do próprio estágio para se manter no ensino superior. E aí nós temos um outro problema, que é o problema da adimplência, ou, eventualmente, o problema da manutenção do aluno no curso superior, ou seja, evitando-se a evasão. E quando a gente avalia o estágio, nós temos que analisar não só aquilo que diz as portarias do Ministério da Educação, mas também o que a própria lei do estágio diz, né? Claro. E aí nós temos uma outra situação, que é talvez uma retomada um pouco mais rápida das atividades prático-profissionais do mercado, ou seja, as empresas retomando as suas atividades, até por uma questão de necessidade, e, por outro lado, uma dificuldade das instituições, até como você bem mencionou, a questão regulatória do município, né, de caçar os alvarás das instituições de ensino e também de todas as outras empresas, como aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte, em diversos outros municípios do país. E aí nós temos um descompasso entre a continuidade das atividades de estágio com a supervisão e a validação da instituição de ensino superior, e, por outro, uma retomada das atividades dentro do mercado profissional. Qual que seria o ponto de equilíbrio entre o mercado, que deve retomar suas atividades de maneira mais célere, e as instituições de ensino? Porque nós temos que ter, obviamente, a atuação de um professor que vai conduzir essas atividades de estágio, ou vai validá-las, vai supervisioná-las. Qual que seria o ponto de equilíbrio? Será que existe a necessidade de uma regulamentação interna transitória para esse momento de pandemia? Qual que é o seu olhar sobre isso? Boa pergunta. Eu acho que o professor orientador vai ter que se reinventar um pouco, né? Eu acho que ele vai precisar mais do supervisor de estágio, que é quem fica em loco, e que às vezes é só uma pessoa que assina um relatório. A gente vai precisar muito da atuação desse profissional, e a gente vai ter a possibilidade de orientação à distância, que precisa, como você disse, concordo, em gênero, número e grau, ser regulamentada. É bem interessante. Eu tenho duas experiências recentes que vão indicar um pouco dessa volta. Uma, que eu trabalho para uma empresa que é francesa, e a gente está vendo o que está acontecendo lá no país mãe, né? E foi muito rápido a retomada, as escolas, todo mundo pensou, a confiança, etc. Algumas semanas de desconfiança, e logo em seguida o processo retomado com muita rapidez. Eu, como professor, por exemplo, já estou esperando ser convocado em meados de setembro para alguma atividade, ou de pós-graduação, de graduação, porque me parece que isso vai ser mais rápido do que a gente julga. Pelo menos a gente que está dentro de casa, eu estou aqui há 100 e tantos dias em casa, né, vai ter isso. E recentemente eu pude sair de casa, aluguei uma casa no interior, numa cidade turística de Minas. E qual não foi a minha surpresa quando eu saí na rua no sábado, estava retomando algumas atividades, autorizando restaurante. Eu passei longe, eu morro de medo, né? Mas assim, estava autorizando pousada com metade da... E eu vi uma população circulando com máscaras, boa parte, né? A gente precisa ser educado nesse ponto. Mas assim, principalmente, eu vi uma retomada muito rápida. E com as pessoas que eu conversei, eu sou meio assim, com relação à atividade econômica, eu fico triste de ver, às vezes, um negócio fechar, ou imaginar, né, que ele vai fechar. Todos os lugares que eu cheguei, eu perguntava, inclusive na livraria também, que comprei livro recentemente, e aí, como é que tá? Nossa, agora parece que o pessoal voltou a comprar. E é muito interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, na época em que a gente teve a guerra, e que foi um impacto para eles, né, muito grande também, logo em seguida surgiu o fast food, por exemplo. Eles mudaram o hábito de comer, e foi para pior, do meu ponto de vista, o fast food, mas no início, com a vontade de sair de casa, porque as pessoas não tinham dinheiro para sair de casa. Depois da guerra, com uma certa bonança, eles começaram a sair de casa, teve essa mudança. Então, assim, óbvio, a gente não está falando em ensino fast food, nada disso, mas um novo tipo de negócio surgiu. O que eu acho que vai surgir, Gustavo, é isso, um novo tipo de negócio, e esse negócio ele tem que ser feito por instituições ágeis. Né? Eu não acredito muito na ideia de disrupção pura e simples, eu sou mais por inovação sustentável. Então, qual é a instituição que está fazendo o plano para ter orientação de estágio à distância nos Estados Unidos? Tem, aliás, parecer do CNE sobre isso, né? Estágio fora do país. Orientação de estágio no mundo inteiro, ou mesmo num ambiente desse de pandemia, a longo prazo. Então, eu acho que o que tem que ser feito agora é traçar esses marcos para um novo tipo de ensino
prático, que pode usar, sim, inteligência artificial, pode usar realidade aumentada. A gente tem muitos meios para fazer isso. Eu imagino, por exemplo, a audiência, a gente está reaprendendo, né? Só para dar um exemplo, desculpa, estou falando muito. Mas assim, eu me peguei esses dias numa audiência com alguém, eu tenho já 50 anos, tenho mais de 25 de formado. E aí eu me peguei numa audiência em que uma pessoa estava usando uma técnica do meu tempo. Um advogado, que tinha 20 advogados, parece, numa audiência grande, e o advogado estava usando uma técnica que ia dizer que o outro era mentiroso, que era ruim, que não sei o que, acusar. Aquilo no nosso tempo, no meu tempo, talvez no seu também, a gente funcionava, porque o juiz, né, percebia o argumento, etc. Mas soou tão deselegante naquele ambiente virtual, tipo o cara falando ali na câmerazinha, um olhando para o outro, né, nas outras câmeras. Então, assim, é um reaprender. E aí eu acho que passa pelo ensino jurídico. A gente vai ter que dizer para o nosso aluno, olha, você vai aparecer em câmeras, isso aí você não pode fazer mais não. Esse seu estágio é diferente. E nada melhor que eu faça isso à distância, que ele veja o seu próprio vídeo, que eu veja. Então eu acho que isso naturalmente vai caminhar nesse sentido, mas como qualquer inovação, vai engolir quem ficar muito parado, né? Infelizmente. Perfeito, exatamente. Bom, estão chegando já algumas perguntas, professor Edgar, e eu gostaria de ressaltar mais uma vez o brilhantismo da sua exposição, sempre muito claro, né? Nós estamos aqui realizando essa live com o objetivo de trazer o maior conhecimento possível, as melhores informações possíveis para os associados da Associação Nacional dos Pesquisadores Institucionais, a ANP, que está aí com as suas atividades de vento em polpa. Inclusive, ela oferecerá um curso que está disponível lá no site da AMP, amp.org.br, um curso para a documentação nesse momento de pandemia, para que nós possamos, inclusive, nos resguardar quando das futuras avaliações do Ministério da Educação. Não é verdade? Um curso bastante robusto, liderado pela nossa querida Ivanete. Ivanete, ela está na presidência da ANPI, a quem desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui representando-a e tentarei fazer da melhor forma possível. Esse curso é coordenado por ela, foi idealizado por ela e contará com diversos profissionais que vão dar o suporte para que haja uma efetiva mentoria de como produzir esses documentos durante a pandemia. E aí, nessa esteira, vem uma outra questão que eu gostaria de perguntar para você. Como ficam os conselhos profissionais, professor Edgar, nesse contexto que nós estamos? Porque há um descompasso também entre a realidade vivenciada pelas instituições de ensino e aquilo que deseja, que almeja os conselhos profissionais. Como é que está esse cenário, por favor? Joia, eu acho que a pergunta que tem que ser lançada para todos os conselhos profissionais é o que é a prática da sua profissão no futuro, né? No futuro próximo, a gente está falando de hoje, talvez o futuro que já está rolando em outros países e que começa aqui, mas a gente precisa perguntar isso. Alguns conselhos não perceberam isso. Só para citar, a gente tem a ação do Conselho, salvo engano, de Enfermagem e Farmácia, uma ação popular em Brasília, que em tempo recorde já recebeu sentença de improcedência, porque ela tentava que o juiz se imiscuísse nas normas governamentais, que são normas eminentemente regulatórias, ou seja, elas tratam de atividade econômica, tem ali discricionariedade do poder público, de escolher qual é o melhor caminho, e o juiz já encerrou essas ações, indicando o seguinte, olha, vamos ter que achar um novo espaço, esse espaço, eu não gosto da palavra judicialização, acho que tem que propor ação judicial quando está errado mesmo, mas esse espaço de discussão judicial antes da discussão com vamos dizer assim, a sociedade como um todo, a sua comunidade fechada, os seus profissionais, ele não pode existir. Esse protecionismo puro e simples dos conselhos profissionais, em alguns casos, não estou falando desses especificamente, tem que acabar. Esse é um ponto interessante, porque o futuro da profissão depende disso. Imagina se a gente não tivesse hoje a possibilidade do telemonitoramento que a gente tem, por exemplo, em alguns planos de saúde aqui em Minas Gerais. Imagino que nos outros estados também. A gente não teria, porque existia uma vedação do Conselho de Medicina nesse sentido. A gente precisa abrir um pouco
essa ideia do que é ensino no futuro e aceitar que algumas coisas vão mudar. Também aceitar que outras não vão mudar, qualidade de professor, isso não muda, a gente vai sempre precisar, mas algumas coisas vão mudar. Então, esse é um ponto interessante. Eu vejo os conselhos profissionais em transformação, né, ou simplesmente caindo em desuso. A gente já tem uma norma, que é a Lei de Liberdade Econômica do ano passado, né, que vai diretamente nesses conselhos, nessas decisões corporativas. A gente já tinha 2 indícios, já no governo Dilma, lá atrás, que foram, né, salvo engano, os conselhos de estética e cosmética e turismo, que não tiveram leis regulamentares. Não foi criada uma norma regulamentar para obrigar ou colocar aquelas pessoas daquela profissão numa caixinha. Eu uso estética e cosmética porque é um curso muito conhecido da área de tecnologia, né, os cursos de tecnólogo, e é um curso que sempre houve briga entre a área de saúde, que é muito mais protecionista, né, e outras áreas que a gente pode imaginar aí que ele caiba, talvez até no futuro uma área de estética mesmo, que é uma área que cresce muito, né, não vejo problema nenhum em a gente ter especialização, cursos voltados para isso, como design, estética e cosmética, uma parte da medicina que tem alguma ligação. Então a gente vai ter isso no futuro, biomedicina, que já é usado muito, estética também. Então a gente pode ter isso no futuro, e eu acho que os conselhos têm que se preparar para isso, né? Sob pena de ficarem ultrapassados, primeiro, no sentido de realmente não serem procurados. Eu acho que pouca gente procura hoje um órgão que traga para ele vantagens corporativas, até porque essas vantagens corporativas se esvaem muito rápido, né? Ou quando se esvaem, quando é demorado, elas vão embora de vez. Veja-se o caso dos táxis versus o Uber, né? Pode fazer sindicato de táxi, mudar. Eu mesmo pego muito táxi, prefiro até. Mas assim, é inegável que mudou. Não tem como lutar contra esse tipo de mudança. E eu acho que vai acontecer o mesmo se os conselhos continuarem lutando contra novos tipos de ensino, novos tipos de prática, que é o nosso tema aqui. Perfeito, Edgar. Edgar, nós já vamos passar para as perguntas, e tem algumas perguntas bem interessantes aqui, mas eu gostaria, antes de fazer a divulgação das nossas próximas lives, que vão ocorrer agora no dia 5, a professora Ivanete vai receber as professoras Rita de Cássia e Milene Aparecida para tratar das práticas laboratoriais em momento de aulas remotas. E no dia 6/8, também às 10 horas, nós teremos aí a Open Class, ou seja, uma aula aberta e inaugural do nosso curso com a professora Ivanete e com o professor Gustavo Fagundes, e assim como o senhor também é profundo conhecedor da legislação educacional. Então, a primeira pergunta que nos chegou aqui, na verdade não a primeira, mas aquela que está correlacionada com o tema diretamente que nós estamos tratando, é do Silvio Vilela. Ele é coordenador do curso de Educação Física da Unifoa. E ele faz uma pergunta aberta. Como fica a lei de estágio nesse momento? Eu imagino que ele quer dizer como fica o cumprimento da lei de estágio nesse momento, professor Edgar. Haja visto, imagino eu, que a medida provisória 927, ela caiu, né? Uhum. No meu ponto de vista, não há uma grande modificação da lei de estágio nesse momento. Eu acho que o que vai mudar é o objeto do estágio, que a gente vai começar a trabalhar com outros tipos de estágio, outros tipos de atividade, não sei se é nessa linha que ele vê, mas assim, eu continuo vendo a figura do contrato tripartite, supervisor, professor orientador e aluno, trabalhando em conjunto para um resultado, que é um resultado, ao mesmo tempo, de aprendizado e um resultado prático, né? Eu vejo que a lei de estágio, talvez ela se modifique num sentido bem interessante. A gente vai ter mais controle. A partir do momento que os professores têm perdido o medo da tecnologia, a gente consegue fazer o controle. Eu vou dizer, por exemplo, que tem cliente meu que, por conta desse problema de pandemia, passou a usar Data Analytics, né, ou Learning Analytics. Né? Ele pega os dados daquele dia que o aluno foi, do que não foi, aquele tema que o aluno tratou no dia, no trabalho, ele vê se depois teve um bom desempenho no relatório, etc. E a gente consegue ter um novo tipo de estágio mais tutelado, mais bem acompanhado e, ao mesmo tempo, com mais liberdade. Porque eu vou colher os dados, né, ou seja, mais o resultado do que ele está fazendo do que direcionar.
Então, assim, mesmo com a modificação dentro das medidas provisórias, mesmo com essas modificações todas que a gente teve a ameaça de ter nas normas de estágio, eu vejo que continua valendo o que a gente tinha antigamente, e com dois pontos interessantes que ninguém tocou muito, viu, Gustavo? A gente tem lá na lei de estágio, na lei 11.788, duas regras que a gente tem que lembrar, duas aberturas que a gente tem que lembrar sempre: a possibilidade de substituição de estágio ou de equivalência de estágio com iniciação científica e com monitoria. Sim. E eu estenderia a extensão, né, que não é citado, porque na época a gente pouco tratava de extensão. Mas eu acho que é muito, muito importante a gente lembrar isso. O estágio ele já tinha abertura em 2008 para ser feito de outra forma. E como que ficaria, então, professor Edgar, essa abertura dada pela lei de estágio em confronto com as demais normas educacionais? Existe alguma antinomia ou seria perfeitamente possível para uma instituição regulamentar internamente, a partir da lei do estágio, essa substituição do estágio por monitoria ou, eventualmente, por iniciação científica? Eu acho que passa muito por um conceito vago que a gente ainda tem no Brasil, que é o conceito de prática. O estágio é uma atividade eminentemente prática. Vamos falar um pouquinho da norma do direito, das diretrizes, que a gente participou mais ativamente da construção. No caso das diretrizes curriculares do direito, a gente tem o estágio num eixo, que é o eixo chamado prático-profissional. Né? E aí ele mistura um pouco de profissionalização com estágio, com prática. E aqui o que eu quero dizer? A não ser que a gente tenha uma norma muito retrógrada, e eu não conheço nenhuma diretriz assim, a gente não tem problema em inovar com estágio. O que a gente precisa ter é um novo mindset, talvez, do que é prática. Né? O que é a nova prática? Por exemplo, não é difícil para mim imaginar um advogado hoje que se sente no computador às 8 da manhã e sai dali às 6 da tarde, pesquisando o dia inteiro no computador que dá dados a ele sobre predição, né, por exemplo, que dá dados para ele poder fomentar todas as atividades do escritório, ou auxiliar todas as atividades assim. Então, é um novo gestor. Será que esse cara já está fazendo estágio? Será que a gente tem uma norma interna que permita esse cara estagiar? Ou eu vou ter que ter um advogado lá dele? Talvez esse é um dos problemas, né? Eu teria que ter aí, no caso, alguém de ciência da computação que poderia melhorar esse profissional. Então, me parece que sim, há espaço nas normas educacionais para inovar em relação ao estágio. Sim, a palavra inovação me parece a palavra do momento, né? Ou seja, aproveitarmos essa crise para que possamos reinventar a educação superior de maneira geral. Até porque o mercado ele exige profissionais com outras habilidades e competências, né, principalmente as soft skills, muito mais aguçadas. Ou seja, tem que ser alguém que entenda efetivamente de um pouquinho de programação, não precisa ser um programador, mas ele tem que entender de segurança da informação, tem que entender um pouco de Big Data. Tem que entender, por exemplo, segurança da informação, e muito, o tempo todo. Pois bem. Exatamente. Então, quer dizer, é um novo profissional para um novo mercado. Me parece que a pandemia acelerou esse processo que vinha lentamente, né, mudando ali a partir da indústria 4.0 para um mercado e um profissional 4.0. Imagino que essas questões foram aceleradas aí com a pandemia. Professor Edgar, eu tenho aqui mais são... Deixe-me ver. Temos um intruso aqui no curso. Quem é o intruso? Minha filhinha. Ah, tá certo. Ela preparando para a aula dela. Tem todo o direito. E você não está utilizando o computador dela não, né, Edgar? Não roubei dessa vez, não. Então tá certo. Vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira pergunta é, professora Cláudia Pascoletti. No caso dos alunos do curso de farmácia que realizam estágio em farmácias, como fica a responsabilidade da IES se esses alunos pegarem Covid nos estágios? Essa pergunta é boa, hein? Muito boa. Eu tenho indicado isso para os meus clientes, por exemplo, de pós, que estão doidos para voltar, né? Tem alguns estados que já tem. Eu não assumiria essa responsabilidade, a não ser que seja extremamente necessário. Eu acho que a gente está na iminência de ter alguma mudança, né? Melhoria mesmo nas condições sanitárias, talvez aguardar um pouco,
setembro, talvez. Mas, bom, para quem tem que assumir essa responsabilidade, não só dessas pessoas nas farmácias, olha o risco, né? Alguém que vai procurar justamente esse medicamento lá, mas para qualquer outro profissional que tenha que lidar com aglomeração ou com espaços físicos, né? Que não sejam totalmente higienizados, nem sei se existiriam, mas enfim, essas pessoas, eu diria que a responsabilidade não é da instituição. E aí eu tenho um contraponto, porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, indica que há uma ligação entre labor ou trabalho, né, e essa doença do Covid que pode ser pega no ambiente trabalhista, então seria uma doença ali que pode ser operacional dentro daquele contexto. Mas aqui a gente tem duas defesas. Primeiro, que o estágio não é relação de trabalho, ele não é relação de emprego, ele é relação de trabalho, mas não é relação de emprego. Então isso nos daria uma certa cobertura em relação à legislação trabalhista, que já é pesada, volto a dizer, essa já está sacramentada. E por outro lado, a gente tem usado muito termo, né? O aluno assina um termo se responsabilizando. Eu pessoalmente acho que esses termos não têm validade jurídica. Nesse contexto, os alunos vão assinar qualquer termo que a gente colocar para eles, principalmente se a instituição não puder provar que deu uma segunda opção. Porque normalmente a segunda opção é não fazer ou fazer na farmácia tal, né? Então, é muito difícil. Então, o que eu sugeriria, a priori, é postergar o máximo possível, tentar fazer esse estágio através de extensão, outras formas, que o Conselho Nacional indica, volto a dizer, caso de farmácia, por exemplo, tentaram atacar essas normas e já perderam uma ação judicial, uma ação civil pública, né, o Conselho. Então, assim, eu tentaria manter esse pessoal ainda longe desses ambientes. Mesmo que eles precisem de salários, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, na saúde deles, eu penso assim, né? Eu sei que muita gente vive do estágio, mas é um risco muito grande para as instituições, mesmo não sendo uma doença que afete o ambiente educacional, uma doença específica laboral. Perfeito. Edgar, nós temos aqui uma pergunta que foi formulada pela Rosana Andrade e também é muito parecida com a pergunta da Geraldo Moreira. Uma pergunta aberta. Como ficam os estágios nas licenciaturas, Edgar? Ótimo. Não, esse é muito bom. Os estágios na licenciatura, no meu ponto de vista, eles vão ser feitos agora já com um monitor acompanhando os professores durante as aulas remotas e mais do que isso, talvez mais importante, acompanhando tanto a feitura quanto a correção dos trabalhos que vêm sendo feitos pelos alunos. O monitor é essencial, muitas instituições, eu acho que é boas práticas no ensino básico, isso, do meu ponto de vista, estão separando agora as turmas, diminuindo as turmas, dividindo, né, em duas, e o monitor passa a ser aí uma pessoa mais ativa, aprende mais. Eu, pessoalmente, acho que é a área onde tem que aplicar mais tecnologia, mais estágio à distância, né? A gente precisa disso, e mais, é a área que o Conselho Nacional de Educação usa como exemplo quando ele fala de práticas não presenciais. Ele usa a área de pedagogia, mais especificamente, né? Mas toda a área de educação em geral que pode ser trabalhada nesse sentido. Então, me parece que não há grande problema, a não ser com o fato das instituições de ensino, né, básico e superior, especialmente básico, no caso aí dos estágios, ainda estarem se adaptando a esse regime remoto. E aí talvez a dificuldade de captar esse aluno para ser monitor naquele contexto de regime remoto, regulamentar isso, regulamentar o trabalho remoto dele, né? Perfeito, Edgar. Nós chegamos a 50 minutos de lives, temos ainda mais uma pergunta. A ideia central aqui do nosso webinário é tratar da educação superior, mas chegaram algumas perguntas que direcionam para o ensino médio. Eu vou ler essas perguntas aqui, mas, na verdade, praticamente todos, né, estão perguntando como é que ficam os estágios no ensino básico. Então, eu tenho a Terezinha Valim, eu tenho aqui a professora... Bom, são tantos, todos perguntando exatamente como ficam os estágios no ensino fundamental e básico. O que o senhor poderia acrescentar? No meu ponto de vista, e eu estava até olhando aqui enquanto a gente estava você falando aí, o parecer 5 de 2020
2020 agora, do Conselho Nacional de Educação, que irradiou aí muitas regras dos conselhos estaduais, eu posso falar do daqui de Minas, do de Rondônia, outros que a gente está acompanhando, mas esse parecer, especificamente, ele fala muito e enfatiza muito a possibilidade de estágio na área dos cursos técnicos, especificamente. Essa possibilidade de estágio é enfatizada, o que é bom, né? No meu ponto de vista, é altamente salutar, então não vejo problema. E agora, com relação a aulas em geral, né, para o ensino básico, etc., não necessariamente estágio, mas aulas práticas, etc., a gente vê ainda as instituições, e aí não é nenhuma, eu me coloco nisso como professor também, engatinhando nas técnicas possíveis. Por exemplo, a gente pode gerar situações em que os alunos possam viver uma simulação durante algum tempo, por exemplo, dentro de uma pequena cidade, praticar determinados atos, se comunicarem usando a internet. Mas eu acho isso muito tímido ainda. Eu vivo um conflito até dentro da minha casa, por exemplo, eu sempre gostei muito de tecnologia, e minha esposa, muito corretamente, mantém um pouco a nossa filha afastada para não ter tempo de tela demais, etc. Mas assim, mesmo com esse nosso cuidado todo, nos momentos em que nossa filha teve a oportunidade de sentar em frente ao computador, hoje ela faz uma apresentação quase melhor que eu. Ela tem 8 anos de idade. Então, assim, será que também na educação básica, e aí eu não sei, é uma pergunta mesmo que eu jogo para os profissionais que têm conhecimento, a gente não tem que reaprender e pensar quais são as novas habilidades? A gente já teve as soft skills, que você falou, a gente tem as habilidades para 2030, que são lançadas pela Unesco também, né? A gente fala em reskilling, então a pessoa voltando mudando mesmo as suas habilidades, e talvez seja o momento dessas crianças, por exemplo, começarem a fazer esse reskilling, né? Óbvio, sempre tuteladas por quem sabe fazer, não por mim, que não sou muito da área, né? Mas, enfim, aonde eu queria chegar, hoje a gente tem como top, a gente teve da consultoria Deloitte um artigo muito bacana que trata no auto-skilling, então o autoaprendizado, quase que eu soltei aqui um cara, né, tratando com você, que eu fico empolgado aqui, e assim, é muito legal ver minha filha, por conta dela, aprendendo determinadas coisas que ela percebeu que ela gosta de aprender. A dificuldade agora, e muitos pais devem estar vivendo essa dificuldade, é tentar dizer para ela, olha, mas você tem que aprender português aqui primeiro, né, linguagem, você tem que aprender matemática, etc. Isso é muito bacana e muito desafiador, né? Então, nesse sentido, eu acho que o ensino básico tem um desafio maior do que o ensino superior, realmente, bem maior, e não sei como vai voltar. Depois, né, como eu falei da França lá, ensino híbrido já, né, metade dentro, metade fora, a gente vai ter que pensar bastante sobre isso. Mas, enfim, estágio eu não vejo problema, a portaria, o parecer 05 indica mesmo o estágio para o ensino técnico. Perfeito. Exatamente nesse contexto, chegou aqui uma pergunta da Nise Fraga, e ela diz o seguinte: a instituição pode exigir a presença do aluno a comparecer para as práticas presenciais após a liberação pelo município/estado? E caso ele não queira comparecer, né, por questões de receio de contágio com o Covid-19, o que fazer? Muito boa pergunta, eu acho que eu conheço a Nise. Se for que eu estou pensando, está numa grande instituição e deve ter esse problema lá, do porte incrível. Mas, enfim, o que a gente tem hoje? A gente tem um certo receio das instituições de implantar o seu projeto pedagógico. O artigo 12 da LDB, no parágrafo 1º, fala que as instituições não só constroem o projeto pedagógico, como são responsáveis por executar o seu projeto pedagógico. Então, ela tem um certo poder de polícia, ela pode sim determinar quando ele deve ser feito e punir o aluno. E aí, punir como? Com infrequência, com falta, quando ele não faz. Por isso a escolha é tão pesada, né? Porque é a instituição que vai guiar esse procedimento. Se ela decide que vai voltar, por exemplo, a gente falou do caso das farmácias, o aluno não tem a opção B. A opção B é ser reprovado naquela disciplina, naquele momento, infelizmente, porque a gente não tem um contexto de segurança total. A gente tem um paralelo bem bacana, que é no caso do Código de Defesa do Consumidor, se eu não me engano, artigo 10, que ele fala lá um pouquinho sobre a necessidade de informação
lembrei, do recall, né, que a gente tem que informar muito quando tem um problema nos serviços, etc., para o consumidor ter ciência daquilo. De vez em quando a gente vê um recall na televisão. Aqui não é um recall, eles não têm que voltar à instituição, mas a necessidade de comunicar é a mesma. Né? Eu tenho um contexto tão diferente do contexto anterior que eu tenho que te comunicar, olha, o perigo é isso, e nós temos que caminhar nesse sentido para evitar o agravamento desse perigo. Mas eu não posso abrir mão de gerir o meu projeto pedagógico, executar e, eventualmente, punir quem não quiser cumprir, punir no sentido de dar falta, né? Ninguém está falando aqui para criar problema com os alunos, etc., mas essa coação é necessária. Perfeito. A Jéssica da Silva, inclusive, faz uma pergunta nesse sentido. Ela diz o seguinte: para aderir às possibilidades de estágio remoto e prever equiparação dos estágios com as atividades de extensão, monitoria, etc., neste momento, é obrigatório prever no PPC? E aí nós estamos falando exatamente das condições de oferta do curso, né, informação quanto a isso. Defendi muito isso até a portaria 544, Gustavo. Hoje Sim. Não defendo mais. A portaria 544 simplificou de determinada forma que ela diz que cada disciplina que tiver uma alteração, ela tem que ter uma alteração ali no seu plano de ensino. Então, fala inclusive em plano de ensino específico para esse momento. Então, isso é disciplina por disciplina, dá um certo trabalho, mas pelo menos eu não mudo o projeto pedagógico, que é incoerente com a possibilidade de, no ano que vem, já ter aulas, né, mais regulares, pelo menos. Então, assim, não é preciso mudar o projeto pedagógico, mas é preciso fazer isso. Eu só faço uma ressalva: o governo, entre aqueles dados que ele está pedindo para a gente, ele está formulando o que tem que ser dado de informação sobre isso. De novo, burocratiza. No momento em que a gente está precisando de pouca burocracia, que o governo faz propaganda de tirar a burocracia de muita coisa, a gente tem uma burocratização desse procedimento. O que vai acontecer? A instituição vai preferir não colocar em papel nenhum, ou tentar dizer que depois eu coloco, depois eu informo, do que simplesmente responder, olha, alterei, a alteração foi essa, é o que dá para falar por enquanto, né? E seguir a vida, fazendo o principal, que é oferecer ensino de qualidade. Exato, e exatamente nesse contexto que a AMP se preocupou em oferecer um curso, Edgar, que seja voltado para a produção desses documentos ou para a conformação desses documentos em tempos de pandemia, para que posteriormente, óbvio, né, sofra talvez não seja a palavra adequada, seja avaliada, né, posteriormente pelos avaliadores em loco do Ministério da Educação. Professor Edgar, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu brilhantismo aqui, né, conosco nessa manhã. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor informasse as suas redes sociais, o seu site, para que as pessoas que ainda não conhecem possam conhecer o seu trabalho e, eventualmente, estabelecer contato direto com o senhor. Ok, a gente tem um site que é o jacobsadvogados.com.br, que é o site da advocacia, e um site que é o jacobsconsultoria.com.br, que é o site do nosso escritório. E a gente está atendendo também pelo telefone, né, que é o 3494-0281. 3494-0281. A gente tem muito caso lá e quem sabe a gente não pode trocar informação e resolver rapidamente problemas que às vezes a instituição está elucubrando. E sobre o curso de vocês, eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque é o tema do momento. A gente precisa que as instituições aprendam a fazer esses documentos internos. Vocês estão de parabéns, viu? Você especialmente, Gustavo. Queria agradecer muito pelo convite e felicitá-lo por esse caminho que você tem trilhado na educação. Edgar, eu agradeço, principalmente vindo de você, essas considerações, eu agradeço de todo o coração, e quero agradecer também a professora Ivanete Oliveira, que está na presidência da AMP, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso, sendo ela, inclusive, a coordenadora desse curso que a AMP vai oferecer. O curso pode ser avaliado no seu conteúdo programático, nas suas condições de oferta, lá pelo site da AMP, www.anpi.org.br. Eu peço àqueles que estiverem nos assistindo que confiram lá e vejam como isso vai ser desenvolvido nos próximos dias. As inscrições vão até o dia 6 agora. Edgar, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. Eu te agradeço profundamente e espero revê-lo em breve, discutindo de forma séria e com qualidade a educação no nosso país. Obrigado. Um abraço a todos.